Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos colegas da graduação em Direito aqui da UFOP. Meu nome é Everton Costa Peixoto, eu sou discente do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, o Novos Direitos, Novos Sujeitos. Sou também egresso do curso de Direito da UFOP. No programa eu sou orientando do professor Amaury César Alves, e a pedido dele eu estou gravando esse vídeo aqui para comentar com vocês um pouco sobre o tema do meu projeto, sobre o meu projeto, fazer um overview do meu projeto, que trata sobre o teletrabalho na reforma trabalhista. Bom, o título até o momento é Teletrabalho pós-reforma trabalhista, uma releitura constitucional do Instituto na perspectiva do direito fundamental ao trabalho digno. Pois bem, a pesquisa ela trata desse tema que ganhou grande relevância recentemente, né, o teletrabalho, devido à pandemia, e também a modificação recente que houve na CLT em função da reforma trabalhista, que alterou, que veio regulamentar melhor o teletrabalho, mas que não concedeu direito algum ao teletrabalhador, né, ao trabalhador em regime de teletrabalho, ao trabalhador empregado em regime de teletrabalho, regulou, mas não trouxe melhorias para essa figura. E, bom, o teletrabalho ele foi regulamentado minimamente em 2011, porque havia-se ainda uma dúvida se ele constituía vínculo, se ele era um trabalho igual ao trabalho presencial normal, não é? E essa dúvida ela foi dirimida no ano de 2011, mas desde então mas só equiparava o teletrabalho ao trabalho convencional no estabelecimento, no escritório, no centro de produção. E aí em 2017 foi adicionado um capítulo na CLT, capítulo 2A, que trouxe aí, que regulamentou melhor a matéria, não significando que trouxe alguma melhoria para as condições dos empregados em regime de teletrabalho. Pois bem, essa pesquisa ela tem uma relação muito íntima, né, com a indústria 4.0, né, economia da tecnologia digital, né, quarta revolução industrial, como queiram chamar, e envolve muito o tema, a relação humano-máquina. Hoje nós temos aí N discussões a respeito disso, a respeito desse tema. O processo de uberização de diversas profissões é um deles, não é? A tomada de decisão por algoritmos também, a escravidão digital, não é? Temas aí dos meus colegas de orientação, do professor, o trabalho via plataforma em geral, né? Não só a uberização, mas o trabalho dentro desse contexto da economia de compartilhamento, e que muitas vezes não é economia de compartilhamento, mas tudo bem. Bom, para Ricardo Antunes, o avanço tecnológico ele foi tirando o homem da centralidade. O homem não é o ser humano, da centralidade da importância do trabalho, né? Desde Ford lá, né, na segunda revolução industrial, criação do modelo de produção em série, a gente tem aí o homem funcionando como um meio, né, como um simples meio para o alcance de uma finalidade de produção, e o homem ali como peça facilmente substituível, sendo que o mais importante é ali a máquina, os meios de produção, a tecnologia, e o homem não está nessa centralidade. Com a economia da tecnologia digital não tem sido diferente. O trabalho via plataforma, a subordinação algorítmica, a exigência de disponibilidade remota do trabalhador, fora do horário de trabalho, do contexto, fora do estabelecimento também, são coisas, são elementos aí que vêm sendo utilizados pelo capital para explorar cada vez mais o
o trabalho humano e tirar o ser humano da importância, assim, da centralidade do trabalho, do processo, do resultado útil. Então, o teletrabalho, ele também é chamado de trabalho remoto, e também muitas vezes de home office, mas há quem faça uma distinção entre teletrabalho e home office, e eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou explicar essa distinção que é feita por alguns que não aceitam teletrabalho e home office como sinônimos. Bom, o teletrabalho, ele é o trabalho realizado fora do escritório, né, distante do centro de produção do escritório, e ele é necessariamente realizado por meio de tecnologia de informação, tecnologia de comunicação remota. Então, existe uma separação física entre o trabalhador e o local de trabalho, ele não precisa estar lá, e esse trabalho é necessariamente realizado por meios digitais. Já o home office, ele é qualquer trabalho que possa ser realizado em casa. Por exemplo, um artesão pode produzir peças, uma costureira, um alfaiate podem trabalhar, receber uma demanda da indústria, trabalhar em casa e entregar em determinado prazo essas peças, esse trabalho. Então, há quem faça essa distinção, né, que não aceita, que não colocam como expressões sinônimas, né, o teletrabalho e o home office. Pois bem, o trabalho, a minha pesquisa, ela procura expandir a proteção trabalhista aos trabalhadores em regime de teletrabalho, porque a partir de uma modificação realizada pela reforma trabalhista, esses trabalhadores eles foram excluídos dos direitos relativos à duração do trabalho presentes no capítulo 2 da CLT. Então, direitos desses como férias, férias não. Desculpa, eu já pensei aqui nos direitos não afetados por esse capítulo, né? Os direitos afetados, os direitos que foram retirados desses trabalhadores em teletrabalho, a partir da inserção do inciso 3º no artigo 62, foram a remuneração pela sobrejornada, né, as horas extras, o pagamento da hora noturna em patamar superior ao diurno, e as horas sobre aviso, né, que o trabalhador fica em prontidão, e a supressão dos intervalos inter e intrajornada. Pois bem, porém, muitos desses direitos da duração, relativos à duração do trabalho, também estão no artigo 7º da Constituição. Então, temos aí um problema, porque o legislador reformista, ele retirou direitos do trabalhador em regime de teletrabalho, do trabalhador empregado, né, em regime de teletrabalho, que são garantidos pela Constituição. Então, talvez assumindo que essa norma é constitucional, então é certo que os trabalhadores não possuem os direitos na forma presente no capítulo 2 da CLT, mas ainda assim possuem os direitos, porque na Constituição, lá no artigo 7º, tem lá das garantias dos direitos sociais, né? Tem lá a remuneração do serviço extraordinário no mínimo em 50% ao normal, né? Então pagamento de horas extras pelo menos em 50% maior em patamar, pelo menos 50% maior do que a hora normal, a remuneração da hora noturna em maior também do que a hora diurna, e naturalmente a reforma trabalhista não pode alterar a abrangência da norma constitucional. Então, a hipótese é que, mesmo tendo retirado os direitos referentes à duração do trabalho dos trabalhadores em regime de teletrabalho, o empregado
ele ainda tem esses direitos inerentes a esses direitos que tratam da duração do trabalho por força da previsão constitucional. Então, a hipótese é de que, mesmo excluídos esses direitos, subsistem as garantias sociais do trabalho que a Constituição regulamenta. Então, porque esse é o patamar mínimo, né, protetivo. E não pode norma alguma, fazer retroagir esse patamar. E então se faz necessária uma compatibilização da norma da CLT, que foi alterada pela reforma trabalhista, excluindo esses empregados do capítulo 2, dos direitos que são trazidos pelo capítulo 2 da duração do trabalho, assumindo que essa norma seja constitucional, mas garantir na prática, fazer uma compatibilização a fim de garantir na prática a efetivação desses direitos. Então, essa é a hipótese, e agora eu vou tratar com vocês do objetivo geral. O objetivo geral é identificar quais são os direitos constitucionais trabalhistas referentes à duração do trabalho, dos empregados em regime de teletrabalho, e quais seriam os efeitos práticos do reconhecimento disso, da aplicação desses direitos, da proteção a esses trabalhadores em regime de teletrabalho pela norma constitucional. Então, o objetivo do trabalho é esse. Como eu falei no início, pretende-se aqui uma pesquisa que amplia a proteção trabalhista do empregado em teletrabalho, buscando fazer isso por meio da norma constitucional. Então se pretende aqui estudar a possibilidade de uma interpretação conforme do disposto no artigo 62, inciso 3 da CLT, adicionado pela reforma, com o que diz o artigo 7º dos direitos sociais da Constituição Federal. Então, é isso. Compatibilizar esses dois institutos com a finalidade de garantir esse patamar mínimo protetivo, né, também para esses empregados que hoje, em regime de teletrabalho, não são abarcados pela proteção da CLT. E a jurisprudência ela não é pacífica, ela não tem um sentido, até porque não há muito que se falar em jurisprudência, porque tem pouco tempo de reforma, e o teletrabalho até então não era algo tão comum. Então não havia tantas possibilidades assim de chegar em conflitos à apreciação do Poder Judiciário. Bom, e qual é o marco teórico da pesquisa? Bom, o marco teórico é o direito fundamental ao trabalho digno. Na época da promulgação da reforma trabalhista, ela foi muito criticada por juristas, foi muito criticada pela maior parte das pessoas sensatas, porque ela não foi uma reforma que foi benéfica para o trabalhador. Ela pegou, ela retirou direitos, ela criou figuras como o empregado hipersuficiente, beneficiando, né, favorecendo uma negociação individual em detrimento da negociação coletiva. E, bom, no próprio tema do teletrabalho, a regulamentação que veio, ela não beneficiou o empregado em regime de teletrabalho. Ela é marcada novamente por isso, por deixar em uma negociação individual diversos pontos, por exemplo, a aquisição de materiais de ergonomia e de tecnologia para a realização desse trabalho ficou para as partes negociarem, e a gente sabe que o empregado simplesmente não tem esse poder de negociação, ele vai ser sempre hipossuficiente em relação ao empregador, e a reforma é muito marcada por isso.
por essa redução, né, essa retração da esfera protetiva trabalhista ao trabalhador empregado e precarização do trabalho. O professor Amaury, ele comenta que na análise histórica do direito trabalhista brasileiro, existem momentos em que essa proteção ela se expande e existem momentos em que essa proteção ela reduz, né? Ela por vezes é mais favorável, um pouco mais favorável ao trabalhador, por vezes ela é mais favorável ao capital. Pois bem, a reforma ela é muito nítida, ela mostra facilmente a quem ela veio, aqui ela veio para os interesses que ela veio atender, que são os interesses do capital. A professora Graça Druck, ela comenta esse esvaziamento da proteção social do trabalhador e chama atenção para que esse processo ele é frequentemente justificado pela ordem econômica, social e política, e que por vezes tenta se justificar com a adaptação aos novos tempos globais, que foi exatamente o que aconteceu no caso da reforma trabalhista. Foi sob a justificativa de que existia uma necessidade econômica de geração de novos empregos, incentivar o empreendedorismo, dar mais segurança jurídica ao empregador. A reforma veio, essa inovação legislativa veio e totalmente para servir aos interesses do capital. E muito pouco se fez pelo trabalhador empregado. A alteração feita no teletrabalho é simplesmente mais um fato que revela essa face, essa intenção da reforma trabalhista. Regulamentou o teletrabalho, mas se criou uma maior assimetria, deixou para resolução, para o acerto individual, a possibilidade de fatos, coisas importantes no contrato de trabalho, a responsabilidade sobre a aquisição dos equipamentos para o teletrabalho, porque o empregador pode unilateralmente pedir para o empregado voltar do teletrabalho. Isso também esse fato de o empregador poder unilateralmente tirar o empregado do teletrabalho é criticado também, porque para passar ao regime de teletrabalho é necessário concordância do empregado, e não fica claro também como a segurança do trabalho, a segurança ergonômica do empregado vai ser conferida, ele onde quer que ele esteja, né, na casa dele, ou em algum coworking, para que a saúde desse empregado seja protegida. E, enfim, a reforma ela tem essa tônica de terceirização da responsabilidade às próprias partes do contrato. O Estado se retira dessa função de intervir nessa relação que é muito desequilibrada, e deixa as próprias partes como se elas fossem igualmente suficientes em poder de negociação. Isso é chamado de terceirização da responsabilidade, e é bem o que acontece no caso da reforma, né, e o que acontece no caso do inciso 3º do artigo 62. Por isso se fala em uma necessidade de proteção do trabalhador, uma proteção fundamentada nas garantias constitucionais, e daí vem a ideia do direito fundamental ao trabalho digno. Essa teoria é uma teoria da Gabriela Neves Delgado, e aqui tem um trecho do livro dela, Direito Fundamental ao Trabalho Digno, e esse trecho do livro ele expõe de forma bem legal a essência dessa teoria. Vou ler aqui com vocês. Bom, se o trabalho é um direito fundamental, deve pautar-se na dignidade da pessoa humana. Por isso, quando a Constituição Federal de 1988 refere-se ao direito do trabalho, implicitamente já está compreendido que o trabalho valorizado constitucionalmente é o trabalho digno,
Primeiro, devido ao nexo lógico existente entre os direitos fundamentais, direito fundamental ao trabalho, por exemplo, e o fundamento nuclear do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana. Segundo, porque apenas o trabalho exercido em condições dignas é instrumento capaz de construir a identidade social do trabalhador. Bom, o trecho é bastante explicativo, não é, da teoria. A autora deixa bastante claro aí que o fundamento do direito fundamental ao trabalho digno é a dignidade da pessoa humana, que é centro do nosso ordenamento, que é princípio constitucional. E isso fica bastante claro que isso se opõe à ideia isso se opõe diametralmente à ideia de remoção dos direitos do trabalhador, de redução da abrangência a qualquer categoria que seja, a qualquer tipo de retrocesso da proteção jurídica ao trabalhador. A autora afirma que o trabalho, enquanto direito universal fundamental, deve fundamentar-se nesse referencial axiológico da dignidade da pessoa humana, como é tudo no nosso ordenamento. E, bom, dessa ideia decorre o entendimento de que, evidentemente, deve combater, se deve colocar em dúvida qualquer movimento que venha sob qualquer tipo de justificativa econômica, adaptação à tecnologia, qualquer movimento que venha a reduzir a esfera protetiva do trabalhador. Muito se falou em criação de novos postos de trabalho, isso não aconteceu. A gente tem aí 4 anos de reforma trabalhista e isso não se efetivou. Então, fica bastante claro que essa reforma ela veio somente favorecer os interesses do capital. E para se opor a isso, a gente tem que usar a Constituição, que é a lei maior que nós temos e que garante a proteção, o patamar mínimo civilizatório dentro das garantias sociais aos trabalhadores, e que qualquer inovação legislativa, qualquer inovação infraconstitucional, né, que venha a alterar, regulamentar de qualquer forma direitos trabalhistas deve ser compatibilizado com o texto constitucional. Bom, espero ter me feito entender, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para eventuais esclarecimentos e muito obrigado pela atenção, pessoal.